Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. No último dia 12, o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, e a Associação para a Promoção Integrada da Cultura, da Educação e do Empreendedorismo, o INVOS, firmaram um protocolo de intenções que estabelece as bases para uma futura cooperação estratégica voltada à preservação da cultura aeroespacial brasileira, ao estímulo à educação e ao fomento à inovação tecnológica em São José dos Campos. O objetivo também é despertar nos jovens o interesse em trabalhar na indústria aeronáutica. O acordo reconhece a convergência de propósitos entre as instituições, especialmente no que se refere à valorização do legado aeronáutico nacional, à produção e difusão do conhecimento científico e ao apoio ao desenvolvimento tecnológico sustentável. O INVOS já tem uma parceria com o DCTA já desde muitos anos. A gente faz algumas atividades juntos, principalmente na área de preservação e divulgação da cultura aeronáutica, né? E o próprio diretor do DCTA sugeriu a gente fazer esse protocolo de intenções, porque, não sei se você sabe, lá no DCTA, eles trocam a diretoria a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, a gente tinha que recomeçar essa parceria novamente. Então, até por sugestão do DCTA, a gente fez esse protocolo de intenções porque a gente vai ter um trabalho, o INVOS tem agora a possibilidade de fazer um trabalho contínuo com eles. Já fizemos alguns projetos em parceria, principalmente na área de preservação e divulgação da cultura aeronáutica. Participamos de um edital do FINEP, a gente criou um projeto bem bacana em parceria com a Embraer, com o Parque Tecnológico PIT, né, e o INVOS, e queremos dar continuidade nesse trabalho. Não foi possível daquela vez, porque a gente não foi classificado, não conseguimos receber aí a verba para tocar esse projeto, mas a gente já quer continuar esse trabalho constantemente, para que, quando houver um outro edital, a gente já está preparado para isso. O acordo de intenções representa um passo institucional para ampliar o diálogo entre o setor aeroespacial e a sociedade civil, com projetos que contribuam para o fortalecimento do ecossistema aeroespacial brasileiro. A gente tem um acervo muito grande, principalmente dos pioneiros, né, da aviação. E acervo importantíssimo, a gente tem assim, para citar um exemplo, o próprio Coronel Osiris Silva, ele doou o acervo para o MAB, doou um pedaço desse acervo está aqui com o INVOS, e a gente tem que trabalhar esse acervo. Não é só o caso do Coronel Osiris, a gente tem outros exemplos de pioneiros que, infelizmente, falecem e depois a família acaba perdendo esse material rico, né, de uma história incrível que é a base da nossa cidade aqui, de São José dos Campos, que cresceu e se desenvolveu a partir do momento que criou-se a Embraer, né? Tanto na parte industrial como na parte da indústria aeronáutica mesmo, né? Agora as partes envolvidas já estão preparadas para dar início às atividades. O primeiro passo que a gente vai fazer junto com eles é um projeto de revitalização do MAB, que ali tem um acervo extremamente importante, tem muita história de pioneiros, mas ele é analógico, né? O MAB hoje é um espaço analógico, a gente quer transformar isso numa linguagem mais apropriada para os jovens, trazendo a realidade virtual, trazendo holografias, trazendo coisas mais interativas, aproveitando o que já está lá hoje, é lógico que é um acervo rico, porém trazendo atividades mais lúdicas, mais interativas, que atraia não só quem gosta da história, quem gosta do assunto, principalmente o jovem, porque hoje em dia, como você disse, está difícil a gente trazer o jovem para a área de tecnologia. Então, o INVOS tem vários projetos que a gente atua. Um é ali na Casa Encantada, onde a gente também
incentiva, leva a cultura aeroespacial para os jovens, para que eles entendam, conheçam e se entusiasmem para estudar, para ir para essa área. A mão de obra para a indústria é muito carente hoje, né? A gente tem uma indústria pujante aí aqui na região, principalmente, e com falta de mão de obras. E o Brasil fechou 2025 com o melhor desempenho na história nas exportações de carne bovina. Foram quase 4 milhões de toneladas embarcadas. Um consultor de mercado explicou os motivos desse crescimento e como deve ficar o cenário agora neste ano. O levantamento da Abrafrigo, Associação Brasileira de Frigoríficos, aponta que as exportações de carne bovina tiveram um aumento de 20,7% na comparação com 2024. Foram quase 4 milhões de toneladas. Entre as explicações para esse bom resultado estão a redução na produção dos Estados Unidos e mudanças de hábitos no mercado consumidor asiático. Nós temos uma conjuntura no quadro global de carne bovina que está muito favorável ao Brasil, tá? Enquanto nós tivemos outros países, com destaque aqui principalmente a Estados Unidos, que é um importante produtor de carne bovina, reduzindo o seu rebanho, reduzindo a sua produção, o Brasil aumentou ela nos últimos anos. Isso levando nós a um patamar de exportação recorde em 2024 e em 2025. Além disso, também uma mudança de hábito alimentar no nosso principal destino hoje da exportação, que é o mercado chinês. Num primeiro momento, houve uma necessidade dos chineses de compra de carne bovina em função de uma crise sanitária, e isso, depois de 2021, mudou. A classe média chinesa tem crescido no país, tá? O seu hábito alimentar também teve uma mudança estrutural, tá? E a carne bovina tem participado com mais frequência dentro do país, pensando aí que é o país hoje, junto com a Índia, mais populoso do mundo, acabou refletindo, mesmo com uma produção que é a terceira maior do mundo, em maior necessidade de compra dos chineses. A China segue na liderança como principal destino da carne brasileira. Em segundo lugar, os Estados Unidos. Na sequência, estão países da União Europeia, Chile, México, Rússia, Filipinas, Egito, Hong Kong e Arábia Saudita. A carne bovina in natura foi responsável por cerca de 90% das exportações. A carne brasileira também ganha espaço em mercados exigentes, com produto de maior valor agregado. No mercado internacional, há hoje uma tendência de acesso de mercados mais exigentes. Quando a gente fala de Estados Unidos, nós não estamos falando de carne premium que está indo para lá. Quando a gente fala de China, não é carne premium que está indo para lá. Nós estamos falando de um mercado que está comprando commodity. Mas quando nós olhamos para Japão, quando nós olhamos para Oriente Médio, quando nós olhamos para Chile, que também figura como um importante parceiro do Brasil na exportação, esses países sim estão demandando carne premium, e a gente passa a ver em 2026 a possibilidade de acessá-los com mais frequência. O zootecnista e consultor de mercado diz ainda que um dos principais desafios do produtor nacional é atender às diferentes exigências sanitárias de cada país. O produtor ele vai precisar se modernizar, vai precisar de estrutura para poder melhorar o seu padrão de qualidade. Já tem sido crescente nos últimos anos para atender essa demanda internacional que, fora da padronização premium, já exige alguns tipos de corte, já exige alguns tipos de características de carcaça, mas para os próximos anos tende a ser mais frequente essa necessidade. Então, é bom para desenvolvimento da cadeia agropecuária brasileira para o segmento pecuário do nosso país. Para este ano, a expectativa é que as vendas de carnes premium cresçam com a conquista de novos mercados, principalmente asiáticos. Quando a gente entra no segmento premium, quando a gente olha para esse mercado, nós temos uma perspectiva favorável. Citei mais cedo Japão e Coreia do Sul. São dois mercados que neste ano tudo indica que abrirão o seu país à carne bovina brasileira. E estes mercados sim exigem bastante da questão de carne premium. Para se ter uma ideia, o quanto o Japão paga frente à carne bovina que ele compra é quase $2.000 a mais do que o mercado chinês paga para a carne que compra do Brasil. Então é um segmento de mercado que deve participar mais ativamente nesse ano,
Com o acordo Mercosul-União Europeia, a tendência é que isso se intensifique também. Então, nós enxergamos que o segmento de carne premium, ele tende a ter, no nosso ponto de vista, tá, um desempenho muito favorável no ano de 2026. E a primeira ferrovia do estado de São Paulo acaba de completar 159 anos. A estrada de ferro conectava o interior do estado ao Porto de Santos para escoar a produção de café para exportação. Os trilhos da linha 7 Rubi, que todos os dias transportam milhares de passageiros de Jundiaí a São Paulo, já fizeram parte da principal ferrovia do país. Mas isso faz bastante tempo. Para entender melhor essa história, nós temos que voltar ao século XIX, tempo que o Brasil era governado por Dom Pedro II. Nessa época, o principal produto da nossa economia era o café, destinado à exportação. Foi nesse contexto que surgiu a necessidade da construção de uma estrada de ferro, a estratégia mais eficiente para melhorar as condições da viagem do interior de São Paulo até o Porto de Santos. Depois de 7 anos de obras, a ferrovia ficou pronta e recebeu o nome de São Paulo Highway. Em 16 de fevereiro de 1867, os primeiros carregamentos de café começavam a ser transportados pelos 139 quilômetros de trilhos. A mula transportava 100 quilos de café. Um vagão pequeno da época transportava 5 toneladas de café. Então, você tem uma expansão de capacidade muito grande e velocidade, né? Na metade do século XX, a São Paulo Highway passou a ser importante também para o transporte de passageiros. Mas a velha ferrovia ainda resiste, seja na elegância da arquitetura da estação de Caieiras, nos vastos e seculares galpões da Lapa ou nas memórias do Ronaldo. Ele seguiu o caminho do pai, que também foi ferroviário, e hoje está no controle do tráfego de trens na capital paulista. Meu pai foi minha inspiração, é até hoje, né? Às vezes a gente vê um trem passar, não entende o que está por trás de tudo isso, né? A quantidade de equipes que estão atuando no trecho para conseguir fazer funcionar isso daí, né? Uma história que não se apaga e ainda emociona. Quando você ouve um barulho desse para você, Isso é uma música para o meu ouvido, na verdade, né? Me remete todo o passado, desde a época que meu pai trabalhava, né? Tenho muita saudade do meu velhinho aí, né? Que infelizmente já não está conosco mais, mas deixou um legado aí para toda a família, né? E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.